Oi, pessoal, tudo bem? No final de semana eu deixei aqui no meu Instagram uma pergunta para quem sabia a diferença ou a semelhança entre a ferritina e um ônibus de viagem. Na verdade, não é bem a ferritina. Na verdade, é a saturação da transferrina. Mas vamos começar do começo. Mas, doutora, qual a diferença entre ferro, transferrina, ferritina, hemoglobina? Essa pergunta que eu escuto de vários pacientes. Então, vamos entender o que faz cada um. No nosso hemograma, nós temos na primeira parte a análise dos glóbulos vermelhos, que são as hemácias, também chamadas de eritrócitos. Dentro da hemácia existe uma molécula chamada hemoglobina, que tem como matéria-prima o ferro. Então, se o ferro está baixo, a hemoglobina fica pequena e a hemácia fica pequena e pálida. Então, por isso que quando a pessoa tem uma anemia, por causa da falta do ferro, nós chamamos de anemia microcítica e hipocrômica. Um volume pequeno dos glóbulos vermelhos e pálidos, hipocrômicos. Sobre a questão do ferro. Ferro e ferritina, eles são a mesma coisa, em momentos diferentes. Quando você tem o ferro circulando e a ferritina, que é o ferro em forma de depósito. Eu sempre dou a comparação. Qual que é a diferença entre o dinheiro que você tem na mão para ir comprar um pãozinho na padaria? Hoje a gente confessa que é difícil alguém andar com dinheiro. Hoje você leva mais o cartão ou faz um Pix. Mas lembrando, antigamente, em que as pessoas levavam o dinheiro. Então, aquele dinheiro que você tem ali trocadinho para comprar um pãozinho, um jornal na banca de jornal, uma revista, aquilo seria como se fosse o ferro, ou seja, aquele dinheiro disponível para um uso imediato. E o dinheiro que você tem acumulado no seu banco, a sua poupança, a sua aplicação, seu investimento, é a chamada ferritina. Eu não vou entrar no mérito de que ferritina também é um marcador inflamatório, não neste momento. Mais para frente, sim, mas hoje não. Então, voltando, o ferro é a proteína, a vitamina, né? Que está ali para você aproveitar naquele momento. E a ferritina é o ferro na forma de depósito, de acúmulo, para uma emergência. A transferrina, já fala o nome, transferrina. Ela transporta o ferro. Então, ela vai me mostrar o quanto de ferro ele é transportado desde a absorção até o seu uso. Quando eu doso a transferrina, eu vejo quanto de transportador de ferro eu tenho, que não é a mesma coisa de transferrina saturada, ou índice de saturação de transferrina. Vamos lá. Você tem o transporte do ferro, que é a transferrina. E quando a gente pede a saturação da transferrina, você vê quanto de ferro tem dentro da molécula da transferrina. E aí vem a minha comparação para que os meus pacientes possam entender. Eu tenho um ônibus de viagem com 45 lugares. Se eu tenho uma ocupação menor do que 10 pessoas, concorda que esse ônibus está vazio, então tem bastante espaço para outras pessoas viajar? Então, significa que eu tenho uma saturação baixa. Jogando isso para a transferrina, quando você tem uma diminuição da transferrina de 10%, me mostra que eu tenho uma pouca reserva de ferro por de um baixo transporte, uma baixa absorção. O ideal, de 20 a 40%, de 20 a 40 pessoas num ônibus de viagem, a sua excursão tem uma boa aderência. Mas, se eu tiver acima de 45 pessoas dentro de um ônibus de viagem, além de ser criminoso e perigoso, você está sobrecarregando aquele ônibus de viagem, certo? Também assim na transferrina.
45% é o nosso valor limítrofe. Acima de 45%, a gente considera que esse ferro está sendo muito absorvido. Então, de 20 a 40% da transferrina saturada, ok. Menor que 10%, eficiência. Acima de 45%, sobrecarga. Levando para o exame a ideia do ônibus de viagem, fica muito mais fácil da gente compreender. Resumindo, ferro, na forma rápida, de você precisar daquele ferro utilizado no sangue, é o dinheirinho que a gente tem na mão para comprar um pãozinho, uma revista, um jornal. Ferritina, ferro na forma de depósito, o quanto eu tenho guardado para uma emergência. Transferrina, transportador do ferro, que a gente avalia quanto de molécula de ferro tem naquele transportador, através não da dosagem da transferrina, mas da saturação da transferrina. O ideal de 20 a 40%, acima de 45%, sobrecarga, abaixo de 20%, deficiência. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha e nos segue aqui nas redes sociais.